Olá pessoal, hoje estamos iniciando mais uma videoaula. Bom, uma amiga no Facebook me pediu para estar ensinando este bico para pano de prato e não poderia eu deixar de estar fazendo este vídeo. Nós iremos usar 2 cones de linha em polipropileno, nas cores preto com dourado e na cor vermelha, certo? Essa linha, para quem não conhece, é aquela linha brilhosa que muitos usam para fazer caminhos de mesa. Eu, particularmente, executo tapetes com a linha misturada com o barbante. Fica divino, para quem não sabe. Sem dizer que fica bem resistente ao trabalho. Bom, vamos iniciar então. Bom, antes de nós iniciarmos a execução do bico, eu queria dar uma dica para vocês. Para quem está começando agora, que às vezes tem dificuldade de perfurar o tecido do pano de prato, assim para deixar tudo certinho, as medidas, é bom vocês com uma ponta de um lápis ir marcando cada 1 centímetro, toda a volta do pano de prato. Como vocês estão vendo aqui, eu marquei todinho ele, certo? A volta dele todinha. Isso é para facilitar, para ficar certinho. Apenas uma coisa também que eu queria falar para vocês, aqui no início do pano de prato, ele tem que ter, na verdade, 46 marcações com lápis, ou seja, 46 pontinhos, daqui do início até aqui no final. E o pano de prato que eu estou usando aqui, ele mede 47 centímetros, é o tamanho ideal para poder dar a medida certinha, certo? Bom, vamos iniciar então. Eu vou colocar aqui uma argolinha na agulha. E nós vamos dar início. Então, pegando o pano de prato de ponta cabeça aqui, dessa forma, nós vamos iniciar do lado direito aqui. Nós colocando o fio na agulha já argolinha, nós vamos deixar esse fio por detrás aqui. Nós vamos introduzir a agulha, buscar o fio lá atrás. E nós vamos aqui, ó, desse jeito. Deixa eu fazer de novo para vocês entenderem. Ó, com a agulha, já na mão argola, já na agulha, o fio curto desse lado e o comprido desse. Eu vou pegar, eu vou introduzir na frente aqui, no primeiro pontinho aqui, que eu marquei com lápis. Vou pegar o meu fio lá atrás, passar ele para a frente e vou arrematar. Ficando dessa forma aqui, certo? Vou subir 2 correntinhas, 1, 2. Vou aqui na ponta, introduzir a minha agulha desta forma, puxar o meu fio e arrematar com ponto baixo, certo? Vou novamente, 2 correntinhas, vou aqui no mesmo lugar aqui, onde eu iniciei, vou introduzir a agulha, pego meu fio lá atrás, passo para frente, arremato com um ponto baixo, ficando desta forma. Bom, agora nós vamos iniciar e vou fazer aquele ponto que se chama X, outros falam Y, mas é tudo a mesma coisa. Então, primeiramente nós vamos introduzir a agulha aqui por detrás, certo? No próximo pontinho vamos introduzir a agulha, buscar o nosso fio, passar ele por debaixo aqui, vai sobrar 2 correntinhas na agulha, dar uma laçada e arrematar. Formamos o nosso ponto Y, ou seja, X, como muitos falam. Geralmente, quando é o X, a pessoa costuma aumentar 2 correntinhas aqui na parte de cima, antes de introduzir a agulha por detrás, certo? No caso, como eu não vou fazer o X, né, e vou fazer o Y, então vou fazer dessa forma. Bom, aqui eu vou subir uma correntinha, certo? Dessa forma, vou novamente no mesmo furinho que eu marquei com lápis, buscar o meu fio e arrematar com ponto baixo. Vou passar a agulha por detrás, vou no próximo pontinho, introduzo a agulha, busco o meu fio,
passo por debaixo, certo? E dou uma laçada e arremato com ponto baixo novamente. Fiz o meu próximo ponto Y. Vejam que ele está de ponta cabeça, mas quando nós colocarmos o pano de prato na posição certa, ele vai ficar certinho. Aí vocês vão estar vendo o ponto Y. Bom, vou subir uma correntinha novamente, certo? Vou introduzir a agulha no mesmo furo, buscar o meu fio e arrematar com ponto baixo. Passo minha agulha aqui por detrás novamente, vou no próximo pontinho, introduzo a agulha, busco o meu fio, passo por detrás e arremato com um ponto baixo, certo? Sempre dessa forma. Então, mais uma vez, subo uma correntinha, certo? Vou no mesmo furo aqui, busco meu fio e arremato com um ponto baixo. Pego a minha agulha, vou por detrás aqui, dessa forma, vou no próximo pontinho, busco meu fio lá atrás, passo meu fio por detrás do fio anterior, dou uma laçada, passo meu próximo ponto Y. Sempre ajeitando para ficar bem bonitinho aqui. Mais uma vez, subo uma correntinha, vou no mesmo furo aqui onde introduzir a agulha, busco meu fio atrás e dou uma laçada e arremato com ponto baixo. Pego minha agulha, passo por detrás aqui, novamente, vou no próximo pontinho, introduzo a agulha, busco meu fio, dou uma puxadinha, passo por detrás aqui do fio anterior, dou uma laçada e arremato com ponto baixo, certo? Sempre dessa forma. Então, nós vamos trabalhar toda a volta do pano de prato, certo? Quando chegar aqui no final, nós vamos arrematar e vamos iniciar o nosso bico, ok? Bom, daqui a pouquinho nós voltamos. Bom, aqui já terminei de contornar toda a volta do meu pano de prato com ponto Y. Lembrando que aqui no início, nós prendemos o fio e subimos 2 correntinhas. Depois prendemos aqui no bico, com ponto baixo, e subimos mais 2 correntinhas. Só que o ponto Y, não dá certo você iniciar aqui na lateral. Então, eu desmanchei e iniciei aqui do meio, certo? Prendendo aqui com ponto baixo e subi 2 correntinhas. Aí, continuei trabalhando meu Y, como eu expliquei para vocês no início da aula, certo? Até chegar aqui no final. Terminei meu último ponto Y, subi 2 correntinhas e prendi com ponto baixíssimo. Arrematei, cortei meu fio e queimei. Bom, agora nós vamos iniciar o nosso bico, certo? Nós vamos pegar o fio, colocar uma argolinha na agulha. Nós vamos pegar aqui o pano de prato. Nós vamos contar aqui, do lado direito, 10 Y. Então, são 2, 4, 6, 8, 10. No 10º aqui, nós vamos introduzir a agulha, buscar o nosso fio e prender com um ponto baixo, ficando preso o nosso fio. Aqui nós vamos subir agora 7 correntinhas. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo um Y, no seguinte, introduzo a agulha, busco meu fio e prendo com um ponto baixo. Formei minha alça, vou subir agora 3 correntinhas. 1, 2, 3. No próximo Y, introduzo a agulha, busco meu fio e prendo com um ponto baixo. Viro meu pano de prato, vou trabalhar agora do lado do avesso. Então, nós vamos trabalhar 14 pontos altos dentro desta alça. Bom, as 3 correntinhas que nós subimos equivalem a um ponto alto. Então, vamos continuar. Então, são 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou no meu próximo Y, olhando pelo lado direito aqui, nós vamos introduzir a agulha na direção, certo? Desta forma aqui, certo? Vou buscar o meu fio, prendendo com um ponto baixo. Vou subir agora 3 correntinhas, 1, 2, 3. Mais uma vez, no próximo Y, na direção, nós vamos introduzir a agulha, buscar o fio e prender com um ponto baixo, certo? Vejam que nós subimos 3 correntinhas aqui na direção do ponto alto da carreira de baixo, aqui no primeiro. Vamos virar nosso pano de prato mais uma vez. Agora, nós vamos trabalhar do lado direito. Então, nós vamos trabalhar um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, até o final da carreira. Então, aqui, subi 3 correntinhas, uma correntinha, e vamos fazer o nosso próximo ponto alto, certo? Na direção do segundo ponto alto aqui, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, novamente. Um ponto alto, certo? Bom, eu vou terminar e já nós voltamos. Bom, cheguei aqui no final da carreira, já terminei de trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto alto, intercalado com uma correntinha. Agora, nós vamos introduzir a agulha aqui no próximo ponto Y, buscar o fio e arrematar com um ponto baixo. Agora, nós vamos virar o nosso pano de prato. Eu vou introduzir a agulha depois do ponto alto da carreira de baixo, aqui entre meio um ponto alto, o outro, vou introduzir a agulha, buscar o meu fio e vou arrematar com um ponto baixíssimo, certo? Vou subir agora 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou virar novamente meu pano, vou aqui no próximo Y e vou prender com um ponto baixo. Novamente viro e vou continuar a trabalhar dentro desse espaço. Subir 3 correntinhas equivale a um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto. Agora, vou subir 1, 2 correntinhas no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. Trabalhei nesse espaço, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Sem subir nenhuma correntinha, vou na carreira de baixo contar um ponto alto, 2. Vou dar uma laçada. No próximo espaço, vou introduzir a agulha, buscar o meu fio, vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. Subir 2 correntinhas, 1, 2. No mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. Sempre dessa forma, sem levantar nem subir nenhuma correntinha. Vamos contar na carreira de baixo, um ponto alto, 2. No próximo espaço, introduzir a agulha, um ponto alto, 2. 2 correntinhas, no mesmo espaço aqui, mais 2 pontos altos. 1, 2. Nós vamos trabalhando dessa forma toda a volta da carreira do bico aqui. E assim que tiver pronto, nós voltamos.
Bom, aqui cheguei ao final da minha carreira. Já terminei os meus bicos. De 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bicos, certo? Agora, no próximo ponto Y, do lado direito, vou introduzir a agulha na direção dele, buscar o meu fio lá atrás e vou arrematar com ponto baixo. Vou virar o meu pano de prato, certo? Vou trabalhar do lado direito agora. Eu tenho que chegar aqui no meio das 2 correntinhas. Então, o que que eu vou fazer? Vou, no primeiro ponto alto aqui, introduzir a agulha, buscar o meu fio e arrematar com ponto baixíssimo. No próximo, da mesma forma, busco o meu fio e arremato com ponto baixíssimo. Agora, eu vou introduzir a agulha no meio das 2 correntinhas, busco o meu fio, outro ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar a trabalhar aqui, certo? Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou virar o meu bico novamente do lado do avesso, certo? Vou aqui na direção do próximo ponto Y, introduzir a agulha e vou prender com ponto baixo, certo? Novamente, vou virar o meu bico do lado direito e vou continuar a trabalhar aqui. Fiz um ponto alto, 2, 1, 2 correntinhas no mesmo lugar, mais 2 pontos altos, certo? Sem subir nenhuma correntinha novamente. Vou no próximo espaço aqui, um ponto alto, 2, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Ficando dessa forma aqui, como vocês estão vendo. Sempre dessa forma. Eu vou terminar essa carreira e daqui a pouco eu volto. Bom, aqui terminei a minha carreira. Já prendi o meu fio aqui, já cortei, já queimei e já colei na própria linha. Lembrando que nós trabalhamos essa última carreira do lado direito do pano de prato. E toda vez que nós formos mudarmos de cor, no caso aqui vai ser do preto para o vermelho, nós vamos iniciar o próximo fio do lado direito. Então, nós terminamos a cor preta, que é a última carreira, do lado direito, que nós trabalhamos, certo? E eu vou iniciar agora o vermelho do mesmo lado. Bom, vamos iniciar então. Eu vou colocar um fio na agulha. Vou pegar o meu pano, onde eu prendi o bico aqui, eu vou prender um Y anterior, certo? Vou introduzir a agulha e vou trabalhar um ponto baixo aqui, prendendo o meu fio. Vou iniciar agora com 6 correntinhas. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou no meio do bico aqui, onde tem as 2 correntinhas, introduzo a agulha e arremato com um ponto baixo. Subo mais 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou no próximo bico, no meio das 2 correntinhas, prendo com um ponto baixo. E sempre trabalhando dessa forma. 4, 5, 6. Vou no próximo bico, no meio das 2 correntinhas, arremato com um ponto baixo. Bom, eu vou terminar essa parte e já já eu volto. Bom, terminei a minha carreira de alças com 6 correntinhas. Aqui deu 8 alças. Então, eu vou prender a última aqui com um ponto baixo no próximo Y. Vou subir agora 3 correntinhas. 1, 2, 3. No próximo Y, vou introduzir a agulha,
e vou prender com um ponto baixo. Vou virar o meu pano de prato. Lembrando que as 3 correntinhas que nós fizemos aqui equivale a um ponto alto, certo? Então, agora, nós vamos trabalhar dentro de cada alça 7 pontos altos. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos na próxima, dou uma ajeitada aqui, mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos trabalhando dessa forma até o final da carreira. E assim que estiver pronto, estaremos de volta. Bom, aqui terminei a minha carreira. E agora nós vamos estar prendendo no próximo Y aqui. Olhando pelo lado direito, certo? Sem contar o que já está preso. Nós vamos introduzir a agulha no próximo, buscar o fio e prender com um ponto baixo. Vou subir agora 3 correntinhas. 1, 2, 3. Olhando pelo lado direito novamente, na direção do próximo Y, vou introduzir a agulha e vou prender com um ponto baixo. Vou virar o meu pano de prato do lado direito. E vamos iniciar a nossa próxima carreira. Então, lembrando que as 3 correntinhas equivale a um ponto alto. Então, aqui eu vou subir uma correntinha, certo? Vou pular um ponto alto, no segundo aqui vou introduzir a agulha, fazer um ponto alto. Novamente, uma correntinha, pulo um ponto alto de base, no próximo faço um ponto alto. Subo novamente uma correntinha, pulo um ponto alto de base, no próximo faço outro ponto alto. Uma correntinha, pulo outro ponto alto, aqui no meio, entre 7 pontos altos e outros 7 pontos altos aqui no meio, nós vamos introduzir a agulha, fazer outro ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço outro ponto alto. Sempre dessa forma, subindo uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Quando chegar no meio, entre 7 pontos altos da carreira de baixo e os outros 7 pontos que estão numa alça a outra, nós trabalhamos um ponto alto no meio, certo? Bom, eu vou terminar essa parte, daqui a pouco nós voltamos. Bom, finalizamos mais uma carreira na cor vermelha, prendendo o nosso fio aqui no próximo Y, cortei, queimei e colei na própria linha. Lembrando que nós trabalhamos essa última carreira do lado direito do tecido, certo? E agora nós vamos mudar a cor para o fio preto. E nós vamos iniciar novamente pelo lado direito, como eu havia já explicado para vocês, ok? Vamos começar então. Bom, eu vou pegar o fio preto, vou colocar a argolinha na agulha e nós vamos iniciar prendendo um Y antes do que está preso aqui. Vamos prender com um ponto baixo. Vou subir agora 2 correntinhas, 1, 2. Vou pular um ponto alto. No próximo espaço, vou dar uma laçada no meu fio preto, vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2,
Vou subir 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. 1, 2. Sem subir nenhuma correntinha, nós vamos dar uma laçada, vamos pular 2 pontos altos da carreira de baixo. Então, são 1, 2. Vamos introduzir a agulha no próximo espaço, vamos trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. Vamos subir 2 correntinhas, mais 2 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2. Sem subir nenhuma correntinha, vamos contar na carreira de baixo 1 ponto alto, 2 no próximo espaço, 1 ponto alto, 2, 2 correntinhas, dá uma laçada, outro ponto alto, 1, outro, 2. Nós vamos trabalhando dessa forma até finalizar a carreira. E assim que estiver pronto, nós voltamos. Bom, cheguei ao final de mais uma carreira. Vou estar agora arrematando aqui no final. No próximo Y, vou introduzir a agulha e arrematar com ponto baixo. Bom, agora o que nós vamos fazer? Eu tenho que chegar no próximo Y, sem subir nenhuma correntinha. Então, eu vou introduzir a agulha aqui no meio, buscar o meu fio e arrematar com ponto baixíssimo. Vou aqui no Y, busco o meu fio e arremato com ponto baixíssimo. Cheguei no Y, vou virar o meu pano de prato. Vou subir agora 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou aqui no meio, entre 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vou introduzir a agulha aqui e vou arrematar com ponto baixo. Agora, eu vou subir aqui 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sem contar essa que tá na agulha, eu vou contar 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na quarta correntinha aqui, eu vou trabalhar um ponto alto, certo? Eu vou trabalhando cada correntinha um ponto alto. Em toda a correntinha, até o finalzinho ali, onde nós iniciamos, certo? Eu vou terminar essa parte e já nós voltamos, ok? Bom, aqui terminei de trabalhar meus pontos altos, um em cada correntinha, deu 28 pontos altos, certo? Agora, eu vou prender no próximo bico aqui. Sem contar os 2 pontos altos, na alça onde tem as 2 correntinhas, vou introduzir a agulha, prender com ponto baixo, certo? E agora, novamente, eu vou subir as 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vou dar uma laçada, vou pular uma correntinha, 2, 3. Na quarta correntinha aqui, eu vou introduzir minha agulha, trabalhar um ponto alto. Fiz 2 pontos altos. E assim, consecutivamente, nós vamos trabalhar todas as correntinhas um ponto alto, até chegar onde nós iniciamos as correntinhas, ok? Então, nós vamos trabalhar dessa forma por 5 vezes. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu chegar aqui, que eu terminar e fizer 5, tira as 10
eu retorno e nós continuaremos a nossa videoaula. Bom, aqui já finalizei as minhas 5 tiras de 28 pontos altos. Agora, nós vamos continuar a carreira, dando uma laçada. No próximo bico, aqui no meio das duas correntinhas, vamos executar 2 pontos altos. 1, 2. Subir 2 correntinhas, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. 1, 2. Sem subir nenhuma correntinha, no próximo bico, no meio das duas correntinhas, mais 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntinhas, 2 pontos altos. 1, 2. Novamente, sem subir nenhuma correntinha, no próximo bico, no meio das duas correntinhas, 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Nós vamos trabalhando dessa forma até finalizar a carreira. E daqui a pouco nós voltamos. Bom, aqui finalizamos a nossa carreira. Subi aqui no final 2 correntinhas. Prendi aqui no último Y, como vocês estão vendo, na mesma direção. Cortei o fio, queimei e colei na própria linha. Vejam que eu deixei um pequeno espaço aqui, sem acabar, certo? Nós vamos terminar a outra parte do bico no próximo vídeo. E finalizando a segunda parte, nós vamos dar o acabamento, terminando e fechando essa parte, ok? Bom, se gostaram do vídeo, clicam aí em gostei. Se quiserem estar participando do canal também, será um prazer para mim. Bom, por hoje é só e até a próxima videoaula.